Dia, um bom dia para você que está conosco nessa manhã de quinta-feira, uma manhã um pouquinho fria, chuvosa, afinal já estamos no mês, já estamos no outono. Vamos ler então hoje nosso versículo na carta de João. Carta de João, no capítulo 4, no versículo 13, que diz assim: Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Amém? Permanecer em Deus e Deus permanecer em nós. Se alguém fizesse uma pergunta para nós hoje: é possível alguém viver em Deus? E é possível Deus viver na vida de alguma pessoa? Com certeza nós teríamos muitas respostas para essa pergunta. Alguns poderiam dizer: sim, é possível. É possível viver em Deus e Deus viver em mim através do conhecimento. A chave é o conhecimento. Outros poderiam responder assim: não, o segredo disso é a religiosidade. Outros falariam as boas obras. Alguns de repente diriam: não, isso é impossível. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Deus nem existe. Mas o apóstolo João, quando escreve essa carta aqui aos cristãos, ele nos dá a resposta para essa pergunta. É possível, sim. É possível alguém permanecer em Deus e Deus permanecer na vida dessa pessoa. É possível, sim, alguém viver em Deus, viver unido em Deus e Deus viver unido a essa pessoa. E João, ele vai nos trazer essa resposta aqui para nós, escrevendo sobre duas coisas. A primeira coisa que João escreve aqui nesse trecho é sobre o testemunho apostólico. É sobre o testemunho dele e dos demais apóstolos. Porque ele diz aqui no versículo 13: conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, porque nos deu do seu Espírito. Depois ele escreve no versículo 14: nós vimos e nós testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. E ele reforça esse testemunho apostólico, escrevendo no versículo 16: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Olha só, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, porque Deus é amor. E lendo esse testemunho que João dá, o testemunho dele e dos demais apóstolos, nós observamos aqui que só é possível alguém permanecer em Deus e Deus permanecer na vida de alguém graças à dádiva do Espírito, graças à obra do Filho e graças ao amor do Pai. Se não fosse a dádiva do Espírito Santo,
Se não fosse a obra do Filho, se não fosse o amor do Pai, isso não seria possível. Mas por causa da dádiva do Espírito Santo, da obra do Filho Jesus Cristo, e por causa do amor do Pai, é possível sim alguém permanecer em Deus e Deus permanecer na vida dessa pessoa. É possível sim alguém viver unido a Deus e Deus viver unido a essa pessoa. É isso que João nos mostra aqui através desse testemunho. E por fim, João ele vai escrever sobre as evidências, as evidências que há na vida de alguém. Quando alguém permanece em Deus e Deus permanece na vida dessa pessoa. As evidências de quando alguém vive unido a Deus e Deus vive unido a essa pessoa. E a primeira evidência é que essa pessoa vai confessar Jesus Cristo como Filho de Deus, vai reconhecer Jesus como Filho de Deus. E a segunda evidência é que essa pessoa vai permanecer no amor de Deus. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que possamos realmente viver a nossa vida unida a Deus e Deus viver unido a nós. Isso é possível através do Espírito Santo, através do Filho e através do amor do Pai. Amém? Vamos orar a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela leitura da Tua Palavra. E nós te agradecemos, ó Deus, porque nós podemos permanecer no Senhor. Nós podemos permanecer unidos a Ti, vivendo em união com o Senhor. E o Senhor também pode viver em nós, pode viver unido em nós, permanecer na nossa vida. Isso é uma realidade. E isso é possível graças à dádiva do Espírito Santo, graças à obra de Jesus e graças ao amor do Pai. Que possamos experimentar isso na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a experimentar isso. Nos ajuda, Senhor, a viver dessa forma e dessa maneira. E nós colocamos, Senhor, o nosso dia diante do Senhor, colocamos a nossa vida, o nosso trabalho, os nossos estudos. Pedimos ao Pai que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja nos guiando, que o Senhor esteja cuidando aqui de cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Amém? É possível. É possível viver unido a Deus e é possível que Deus faça parte e viva na nossa vida. Que possamos experimentar isso no nosso dia a dia. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe.